Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live e a gente vai dar continuidade à nossa virada, que é o nosso evento. A gente está na segunda aula. Na aula anterior nós falamos sobre prosperidade, os conceitos que tem a ver não com dinheiro apenas, mas com liberdade, crescimento. Tem a ver com coisas que a gente acaba não percebendo, mas a gente vai falar hoje sobre área emocional, inteligência emocional, e a gente vai falar de algumas coisas que talvez você possa estar vivendo aqui e vão te ajudar, são ferramentas que vão te ajudar a desbloquear emocionalmente, a você realmente aí desenvolver tudo aquilo que você precisa na sua área emocional. Então, desde já, eu te peço, clica nesse botãozinho aqui do aviãozinho e envia para 10 pessoas, para o máximo de pessoas que você puder, porque isso aqui vai ajudar muitas pessoas, não só você, tá bom? Vou escrever aqui na lousa coisas que nós vamos falar hoje, ansiedade, burnout, depressão. Tudo isso que eu coloquei aqui nesse quadro são doenças que estão nos assolando nos dias de hoje. Por quê? Nós estamos no meio da comunicação, da tecnologia, e a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então a gente não tem aí uma vida tranquila com as redes sociais, nós interagimos de muitas formas e a gente acaba de alguma forma desenvolvendo muitas vezes esse tipo de doenças aqui, que são doenças emocionais. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas e a gente vai, no meio dessa live aqui, mostrar quais são as ferramentas que você pode executar que vão de alguma forma transformar ou mudar a sua maneira como você pensa sobre isso. Obviamente isso aqui não é uma substituição de uma recomendação médica, você precisa ir para o médico se estiver doente, o tratamento é uma coisa importante, são doenças na alma que precisam ser tratadas muitas vezes com remédio, mas são ferramentas práticas que vão te ajudar a desenvolver uma inteligência emocional, a lidar com as suas emoções, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira delas é a ansiedade. Todo mundo tem algum nível de ansiedade. O que é ansiedade? É quando eu me preocupo de forma demasiada com o futuro ou com alguma coisa. O que é ansiedade? É como se as suas emoções fossem num gráfico. A ansiedade faz isso aqui, sobe lá em cima, desce, sobe lá em cima, desce, sobe lá em cima, desce. Clica nesse botãozinho aqui, do meu lado aqui, para você enviar para mais pessoas. 5 pessoas. Essa live precisa impactar mais 5 pessoas. Manda para 5 pessoas aqui, tá bom? Ansiedade é um pico de emoção muito forte. Às vezes ele fica incontrolável. Então tem muitas pessoas que têm crise de ansiedade, é uma coisa incontrolável. É um pico de emoção muito grande. E geralmente a ansiedade está envolvida com as questões do futuro. Você pensa muito no que vai acontecer amanhã e isso te causa ansiedade. O que é o burnout? É uma doença também da alma que acontece com pessoas que sofrem muita pressão. Ou seja, você está num ritmo de trabalho, presta atenção, e aí toda hora vem uma carga. E essa carga de trabalho ela vai pesando. Conforme o tempo vai passando e vai sendo colocado mais carga sobre você, você vai suportando, vai suportando. Chega uma hora que você chegou no limite e você não consegue mais suportar. E aí vem o burnout. O que é o burnout? É quando você fica esgotado, ou seja, o seu trabalho em demasia, quando você está numa rotina muito grande, de fazer muitos afazeres, muitas responsabilidades, muitas tarefas, um tempo prolongado sem descanso, tudo isso que acontece pode gerar um burnout em você. Por que eu estou falando isso? Porque comigo aconteceu isso. Eu estava numa rotina, há alguns anos atrás, muito estressante de trabalho, trabalhando, fazendo muitas atividades ao mesmo tempo. E quem tem essa característica tem que tomar muito cuidado, porque o burnout ele vai destruir
a sua vida com a sua família, vai destruir a sua vida com o seu trabalho, os seus relacionamentos. De que acontece com a pessoa que começa a ter o burnout? Ela começa a ficar sem energia, ela começa a ficar indisposta, ela começa a ficar com um peso muito grande. Diferente da ansiedade, que vem uma energia muito grande, a pessoa fica incontrolável, o burnout deixa você sem energia nenhuma. E aí você fica sem condições de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Por outro lado, a gente tem o que? A depressão, que é a doença do século. Você vai tratar depressão aqui nessa live? Não, imagina, não sou médico, não sou psiquiatra. Mas você pode sim usufruir de ferramentas para minimizar isso, ou para você se conhecer em primeiro lugar, entender o que te afeta ou não. A depressão pode ser um processo químico do teu cérebro. Então, para você descobrir o que realmente é a causa disso, você precisa do médico. Porém, podem ser resultado de traumas emocionais que você tem vivido, e pode ser também um problema lá do passado. Então, geralmente, a depressão é uma carga emocional lá para baixo. Ou seja, você vai caindo, a sua energia vai caindo. Diferente da ansiedade, que é um pico de energia para cima, a depressão é para baixo. A ansiedade tem a ver com as questões do futuro. Lá no futuro, você se preocupa no futuro, você não consegue viver o presente. Já a depressão não, são questões do passado. Então muitas vezes você está preso no seu passado e por isso você fica deprimido. Álvaro, mas o que tem a ver as minhas emoções aqui? O que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que se você não cuidar das suas emoções, você pode ficar doente e desenvolver um desses 3 quadros aqui. É muito comum isso acontecer, gente. É muito comum você trabalhar muito e desenvolver um burnout, principalmente hoje que você tem que atender todo mundo ao mesmo tempo pelo WhatsApp, são várias demandas ao mesmo tempo. Então tudo isso, gente, pode desenvolver doenças psicológicas, psicossomáticas, tá? Hoje nós vamos falar de algumas ferramentas para que você entenda como é que funciona esse processo emocional. E tudo começa lá na sua infância. Tudo começa lá quando você era pequenininho, bebezinho. Tudo começou lá, na verdade. E o que acontece? Existe um processo na sua infância que é o processo de aprendizagem. Vou até marcar aqui, ó. Aprendizagem. O que é o processo de aprendizagem? Quando você é criança, você começa a desenvolver os seus sentidos, a tua audição, o teu tato, o teu paladar, a tua visão. E a gente começa a ver o mundo com esses sentidos. A gente começa a escutar, a gente começa a ver, a gente começa a entender o mundo. Então, o processo de aprendizagem, ele é um processo onde nós podemos receber traumas lá da infância. Então, muitas coisas que você não consegue executar hoje podem ser fruto de um trauma lá da tua infância. Algumas coisas que você fica travado hoje foi porque no seu processo de aprendizagem houve uma frustração. Dentro do seu processo, na sua infância, pode ter acontecido que alguém falou algo para você, o teu cérebro captou aquilo e você se fechou. Ou seja, um pai, uma mãe, um tio, um avô, um professor, alguém pode ter dito algo ou ter feito algo com você que no seu processo de aprendizagem gerou um trauma. E todo trauma gera algum bloqueio em alguma área. A segunda coisa que eu quero dizer aqui, que a gente vai falar, é sobre modelagem. Vou explicar o que é modelagem. Modelagem. O que é a modelagem? Conforme você vai crescendo e as pessoas que são referência para você, que são influência para você, elas são pessoas que de alguma forma elas impactam na sua vida. Então tudo aquilo que você recebe delas você absorve. Tudo aquilo que o seu pai e a sua mãe fala e faz com você, você vai absorver. O teu cérebro é um grande HD. Pensa o seguinte, o teu cérebro ele vai tirar todas as informações, tudo que você aprendeu desde na sua infância, ele está lá no seu cérebro. Então isso faz parte de você. E a modelagem é o que todo mundo faz.
você começa a reproduzir comportamentos dos seus pais, dos seus avós, dos seus professores, dos seus líderes, dos seus pastores, do padre, enfim. Modelagem é reprodução de comportamento. E a gente reproduz o comportamento de quem? De quem está próximo da gente. Então, uma coisa a gente precisa entender. Modelagem é uma coisa que te traz emoções também. Porque aquilo que as pessoas pensam e falam sobre você na sua infância, na sua adolescência, gera um impacto muito grande na sua vida madura, na sua vida adulta, tá bom? Terceiro item. Gente, outra coisa. Eu quero ver aqui quem é que consegue distribuir essa informação para mais pessoas, porque isso aqui é importante. Isso aqui são ferramentas que vão ajudar você a lidar com a sua questão emocional, vai gerenciar suas emoções. Então, pega esse aviãozinho aqui, ó, distribui para mais 5 pessoas. Gente, isso aqui é uma coisa muito importante. O Instagram, ele é uma ferramenta muito boa para conhecimento, é uma ferramenta muito boa para a gente distribuir esse conhecimento para as pessoas, e você vai estar ajudando outras pessoas. Então pega o aviãozinho e distribui para 5 pessoas, faz isso agora. Galera, outra coisa que eu vou falar com vocês, que é importante, a gente tem que aprender mais sobre comunicação. Por quê? A maioria das coisas que a gente pode evitar de traumas é através da comunicação. Comunicação, o que é a comunicação? Não é aquilo que eu estou falando para você. Comunicação é aquilo que você está entendendo. Então eu tenho que, de alguma forma, transferir a minha mensagem de uma forma que você compreenda o que eu estou falando. Se você não compreender o que eu estou falando, isso não é comunicação. Então a comunicação é aquilo que eu estou falando para você e o que você está entendendo. Talvez eu estou querendo explicar um conceito e você não está entendendo, você vai entender de outra forma. A comunicação é aquilo que você entende. Então, a gente vai usar ferramentas de comunicação aqui para o processo de aprendizagem e o processo de modelagem aconteça junto com você, tá bom? Outra coisa que a gente vai aprender aqui, isso aqui é só o início da live, tá bom? A gente vai aprender como é que o seu cérebro funciona. Nessa live a gente vai aprender como é que o cérebro funciona. O cérebro ele tem basicamente aí 3 partes e a gente vai entender cada parte desse cérebro ali para a gente poder modificar aquilo que está nos atrapalhando agora, tá? Então beleza. E a quinta parte a gente vai tratar diretamente das suas emoções ou das nossas emoções de uma maneira geral. Então, aprendizagem, modelagem, comunicação, como funciona o cérebro e as emoções. Tudo isso é o que a gente vai aprender nessa live aqui, tá bom? Coloca um foguinho aqui se você está gostando dessa live assim, ó. Coloca um foguinho aqui, ó. Pega ali, sabe aquele emoji? Põe um foguinho aqui pra gente tocar a live, certo? Deixa eu apagar aqui, gente. Vou pegar aqui. Vou falar agora da aprendizagem. Tudo que você fala para os seus filhos ou que falaram para você influencia. Tudo que você falar influencia. Se você falar para o teu filho de 4 anos que ele é um rei, que ele é um príncipe, que ele é corajoso, se você falar isso, ele vai entender que ele é. Se você falar que ele é burro, se você falar para essa criança que ela não pode, se você falar para essa criança que ela nunca vai ser ninguém, se você começar a falar que essa criança ela é chata, o que ela vai entender? Ela vai entender que ela é aquilo. Então, as palavras... Vou colocar aqui, ó. Palavra. Elas são uma forma de comunicação. E quando você é criança e você escuta uma palavra positiva ou negativa, o que acontece dentro do seu cérebro? O seu cérebro entende que aquilo ali é verdade. Quando você é criança, o filtro de imaginação e realidade não existe. Então, basicamente, tudo que você falar para aquela criança, ela até os seus 6, 7 anos ali, ela vai entender como verdade.
Por isso que é tão importante você incentivar os seus filhos. Lá em casa, o que a gente faz? Eu e minha esposa, todo dia antes de dormir, eu e a minha esposa ali e o Daniel, a gente tem um período ali. E o que eu falo para ele? Eu começo a dizer palavras de encorajamento, porque isso vai fazer parte do caráter dele, da construção dele e das emoções dele. O que eu falo para ele? Filho, quem está colocando as ideias na cabeça do meu filho sou eu. Então eu coloco o que eu quiser lá. Então quando eu falo alguma coisa ríspida com ele, quando eu maltrato ele, por exemplo, se acontecer, tudo isso ele vai influenciar na vida dele. E o cérebro dele vai guardar, porque ele entende aquilo como realidade, ele não tem filtro ainda. O cérebro dele acha que é tudo realidade. Então vamos lá. O que eu ensino para o Daniel? Princípios, valores, estímulos. O que eu falo para ele? Eu falo, Daniel, você é corajoso. O que eu quero dizer com ele? Eu quero falar para ele que ele não precisa ter medo de nada. Eu quero dizer para ele que ele tem que ser confiante, que ele precisa entender que a coragem faz parte da personalidade dele. Então eu vou todos os dias e falo, você é corajoso, Daniel. Quando você diz isso para uma criança, o que acontece no cérebro dela? Ela entende, eu sou corajoso. Ela entende isso. O que eu falo para ele? Daniel, você é obediente. O que é isso? Eu estou ensinando para ele princípios de ordem, de organização. Ele vai entender que existe cada coisa no seu lugar. Quando eu falo que ele é obediente, eu estou dizendo para ele, olha filho, você é alguém que segue as regras. Eu não estou deixando ele sem imaginação. Eu estou dizendo, existem regras que você precisa seguir, existem princípios que você precisa seguir que vão te beneficiar. E quando você é obediente, você recebe algo específico. Quando você é desobediente, você perde algo. E é fato. Nas nossas crianças, quando a gente fala assim, ela aprontou, fez alguma coisa que não gostou. Se você falar que essa pessoa, que essa criança, ela é desobediente, ela é irritante, ela vai entender que ela é aquilo. Agora, se ela aprontou e você chega para cá, vem cá, o seu comportamento não está de acordo com aquilo que você é. Você é um menino obediente, só que esse comportamento não faz parte da sua personalidade. Muda esse comportamento. Então é a forma de você explicar para a criança que ela não é aquele comportamento. Então você não vai rotular o teu filho, você não vai rotular as pessoas que você ama ali, dizendo que ela é aquilo, porque aquilo ali fica gravado na mente dela, tá bom? Outra coisa que eu falo, Daniel, você é inteligente. Como assim? Inteligência é só matemática? Não, inteligência tem diversos tipos de inteligência. Tem uma inteligência que você desenvolve, que é uma inteligência espacial, você consegue ter noção de espaço, você consegue memorizar locais. Tem inteligência lógica, inteligências de comunicação, tem inteligências de desenvolver com a natureza, tem inteligência sinestésica, que você é bom nos esportes. Então eu falo que você é inteligente, eu estimulo ele que ele é inteligente, eu sempre falo isso para ele, porque ele nunca vai se sentir inferior, ele nunca vai se sentir alguém abaixo da capacidade dele, mesmo que ele pense naquele momento. Eu falo, não, você é inteligente, filho. A gente tem que incentivar os nossos filhos, as pessoas que estão do nosso lado, nós precisamos falar palavras que vão incentivar essas pessoas. Então eu falo para ele, filho, você é inteligente. Outra coisa que eu falo, são 4 coisas: coragem, obediência, inteligência, e a outra é força. Álvaro, mas como assim? Força não é uma característica física? Meu filho é magrinho. Ele é magrinho mesmo, ele é bem magrinho assim. Mas eu falo que ele é forte, eu falo que ele tem força, que ele tem energia. Por quê? Quando eu falo que ele é forte, que ele tem energia, o que ele vai pensar? Eu posso, eu consigo. Então ele vai ter uma propensão para desistir muito menor do que as outras crianças. Ele vai querer sim desistir em algum momento, mas eu sempre vou falar para ele, você é forte, você consegue, você é forte, você consegue. Todas as vezes que você fala isso, você está instaurando na mente dos seus filhos ali um padrão de comportamento.
quando você fala isso e quando você age, isso é muito mais poderoso, porque os nossos filhos, eles reproduzem o nosso comportamento, tá bom? Então, se você fala para o seu filho fazer uma coisa e você faz outra, o que ele vai fazer? Ele pode até aprender que aquilo é certo, mas ele vai te modelar o comportamento errado. Então, a aprendizagem é uma coisa importante que vai entrar dentro dele, mas a modelagem é mais importante ainda, porque ele vai ter uma referência. O que é a modelagem? É reproduzir o comportamento daquela pessoa, que é uma referência para mim. Beleza? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Gente, tem muito mais coisa, hein? Diz aí se vocês estão gostando ou não. Ixi, não tá pegando aí. Vamos lá. Vamos tocar o próximo barco aqui. Ó, existem comportamentos positivos e comportamentos negativos. Então não adianta você falar, eu faço tudo certo com meu filho. Não, ninguém consegue fazer tudo 100%. Nós vamos ter comportamentos positivos e negativos. O que a gente precisa entender é que quando a gente identificar um comportamento negativo em nós precisamos mudar isso e depois reproduzir. Álvaro, mas isso aconteceu comigo na minha infância. Eu modelei uma pessoa errada, meu pai, minha mãe, fazer tudo de errado. A sua responsabilidade agora é você abandonar esse comportamento. Por quê? É uma decisão. Emoções, elas são impulsionadores. E se você estiver usando a emoção certa, na hora certa, você vai impulsionar uma decisão correta. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você é uma pessoa que fica muito nervoso, muito bravo, rapidamente. Seu pavio é curto. Se você usar isso na hora errada, você vai sair brigando no trânsito. Não vai servir de nada. Agora, se você usar essa raiva, esse pavio curto, para você colocar essa energia num projeto de trabalho, por exemplo, não, agora eu vou fazer isso acontecer o mais rápido possível. Ou seja, você focaliza a sua energia da sua emoção e produz algo positivo. Qual que é a diferença? Quem consegue gerir essas emoções dentro de si tem muito mais chances de dar certo. Porque não é o seu QI que vai fazer você dar certo, é o seu QE, é o seu coeficiente emocional. Não é o seu QI que vai te fazer você dar certo, não é o quanto você gabaritou uma prova na faculdade, ou na prova que você fez. É o quanto você consegue se relacionar com as pessoas. Quem consegue se relacionar melhor com as pessoas tem muito mais chances de dar certo. Não é a sua inteligência lógica que vai te levar para o sucesso. Por que adianta você ser inteligente e você ser um gestor, o seu gestor de emoções está desorganizado ali, você não consegue fazer nada. Então, o que a gente precisa entender aqui? Você é a pessoa responsável pelas suas emoções. Começa a parar de falar assim, isso aqui foi meu trauma lá atrás. Existe trauma? Existe. Precisa tratar disso? Precisa. Mas você precisa entender, a partir de agora, é minha responsabilidade gerir as minhas emoções. Estou me sentindo com medo, estou me sentindo acuado. Pode ser um trauma. O que você precisa fazer? Enfrentar isso e decidir dentro de você, estou com medo, mas eu vou mesmo assim. Porque o medo não pode paralisar. Você é responsável. Você é responsável. Eu quero que você coloque assim, essa hashtag assim, hashtag eu sou responsável. Coloca aqui no comentário, eu sou responsável. Gente, quem são as pessoas mais importantes na nossa vida? A primeira pessoa mais importante na sua vida, quando você nasce, depois, lógico, aqui é pais. O seu pai e a sua mãe. Tudo aquilo que o seu pai e a sua mãe disser para você, você vai encarar com verdade. Álvaro, não tenho pai, não tive mãe, foi um tio, foi uma avó. Então o que essa pessoa falou para você é uma lei. Então você vai seguir. Se ela falou coisas erradas para você, de alguma forma, o teu cérebro vai entender que aquilo ali é uma coisa certa. Então não é às vezes nem a realidade. Só que porque essa pessoa que era uma referência para você instaurou em você como se fosse uma programação para você fazer alguma coisa, pensar em algo. Então isso muitas vezes reproduz no seu comportamento. Pessoas que foram abusadas, abuso.
de infância, geralmente por pessoas próximas, pais, mães, tios, tias. O que acontece com essa pessoa? Ela sabe que aquilo ali foi ruim, então ela tem que bloqueio que ela desenvolve? Ela não consegue se relacionar de forma saudável. Ou essa pessoa vai ser uma pessoa que não vai conseguir encontrar nenhum parceiro e vai entender que, por exemplo, se for uma menina, todo homem é sujo, todo homem não presta, todo homem é abusador, todo homem é aproveitador. Ou você vai ver pelo contrário, aquela pessoa vai desenvolver um senso de, por exemplo, de libido e vai começar a se relacionar com vários parceiros ali. Então vai aquela intimidade ali que seria uma coisa bem íntima mesmo, para fazer com a pessoa certa, na hora certa, ela vai começar a distribuir aquilo e vai achar que aquilo ali é um comportamento comum. Então ou ela vai se retrair, vai ficar fechada, ou ela vai se expandir e vai fazer tudo ao contrário. Então, o que acontece? Geralmente com os abusos, né? As pessoas que foram abusadas reproduzem um comportamento ou acabam se bloqueando. Se você está chegando aqui agora, vai nesse sininho aqui, nesse aviãozinho aqui, aliás, e manda para o máximo de pessoas, porque isso aqui pode ajudar essas pessoas. Manda para 5, para 10, manda. Se você está assistindo isso aqui e não está conseguindo mandar, porque parece ter você vai falar assim, eu não tenho nada a ver eu mandar aqui, só que você não está entendendo. Quando você manda esse aviãozinho aqui, o Instagram, ele entende que isso aqui é relevante e ele começa a mandar esse conteúdo para mais pessoas. Então, por isso que é importante, porque isso aqui pode ajudar alguém, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, o seu pai, a sua mãe, a pessoa mais próxima de você, tudo que ela fizer, aliás, de positivo, vai te dar mais chances para você se relacionar na frente. As suas emoções vão ficar mais fortes. Tudo que ela fizer de negativo vai te dar menos chances. Álvaro, como é que eu resolvo isso? Seguinte, você resolve isso fazendo o seguinte, mudando a sua forma de pensar. Por que isso? Porque se você não mudar a sua mente em primeiro lugar, você nunca vai conseguir transformar suas emoções. Porque tudo que foi colocado lá, você precisa tirar para fora. Tudo que foi instaurado lá, você precisa colocar para fora isso. Outras pessoas que podem te influenciar: seus professores, seus mentores, seus pais, seus pastores. Essas pessoas, elas são responsáveis por criar a cultura. Ou seja, elas te influenciam. Quando você vai ficando adolescente, o que acontece na adolescência? Você começa a experimentar sentimentos que você não tinha antes. Amor, ódio, de repente repulsa. Você começa a experimentar rebeldia ou honra. Depende do ambiente que você está vivendo. Uma parte é você e outra parte é o ambiente. Aquilo que você conhece sobre você vai te ajudar, mas o ambiente te influencia também. Então você precisa entender que nem todo o ambiente é para você. Se você quer crescer, qual ambiente você vai estar transitando? Um ambiente onde as pessoas não querem nada com nada, ou um ambiente onde as pessoas estão ligadas no mesmo propósito? Então você precisa escolher o ambiente que você quer transitar, porque o ambiente vai te influenciar mesmo que você não queira. Vou dar um exemplo aqui, ó. Quem aqui gosta de Coca-Cola? Põe assim, ó, eu. Você gosta de Coca-Cola? Coloca eu. Tem alguém que está colocando Coca-Cola aqui? Eu. Então tá bom. Ó, você que gosta de Coca-Cola, eu também gosto, tá? Sabe por que você gosta de Coca-Cola? Nem é tanto pelo gosto. É porque quando você era criança, tinha um comercial lá da Coca-Cola. Tá aqui a Coca-Cola aqui, ó. Uma latinha vermelha que já chamou sua atenção. Todas as imagens do comercial da Coca-Cola eram uma imagem de felicidade. Tinha alguém feliz. Todas as imagens da Coca-Cola eram o quê? Imagens de felicidade. Então toda vez que você assistiu um comercial da Coca-Cola ali na televisão, e assistiu diversos comerciais, era um momento de família, era um momento de lazer, um momento de
pessoas da mesa. Ou seja, se você tinha algum bloqueio emocional, o que seu cérebro quer? Eu quero resolver isso, eu quero ser feliz. Qual que é o sentimento que a Coca-Cola promove? Felicidade. Então a Coca-Cola, ela usou o marketing para instaurar na sua mente que aquilo ali é gostoso, mas nem sempre é gostoso. Nem sempre aquele refrigerante ali é gostoso. A mesma coisa o McDonald's. Por que você gosta de McDonald's? Porque o lanche é bom? Talvez seja. Ou será que é porque você ouviu tantas vezes que aquele lanche é bom, que aquele lanche é bom, que aquele lanche é bom, ficou na tua cabeça e você ama o McDonald's? Porque quando você vai no McDonald's, a sensação de comer um McDonald's é mais gostosa do que comer um lanche normal. Tudo isso tem a ver com o quê? As suas emoções. Você está sendo manipulado sem saber. Então, desde a sua infância você vê comercial da Coca-Cola, do McDonald's e de diversas marcas querendo usar as suas emoções a favor dele. Porque quando você crescer, você vai falar assim, não, eu não fico sem Coca, eu não consigo ficar sem lanche, sem um McDonald's. E assim, diversas marcas, as marcas fazem isso. E isso tem a ver com o teu cérebro. A gente vai falar agora sobre o cérebro. Quem está gostando aí? Dá um oi aí. Estou gostando. Gente, isso aqui é muito importante para você entender que a gente é manipulado a todo instante, todo momento, o tempo todo. E se você não ficar ligado, você vai tomar decisões totalmente linkadas nas suas emoções. Álvaro, tem como se livrar disso? Não, gente. Nossas decisões, a maioria delas são emocionais. Mas algumas decisões a gente precisa usar a racionalidade, cara. A gente precisa entender que as emoções, elas nos ajudam, mas também elas podem nos atrapalhar na hora de tomar decisões. Então presta atenção aqui. Você é responsável. Eu vou levantar uma bandeira aqui. Você é responsável. Por quê? Porque não sou eu que tenho a responsabilidade de mudar a sua vida. É você que tem a responsabilidade de olhar para dentro de você e falar, estou fazendo uma bobeira. Estou fazendo uma coisa que não compete a mim. E eu vou te explicar por que você faz isso, tá? Sabe por quê? Você passa horas e horas e horas vendo, assistindo conteúdo que não tem nada a ver com você, que não tem nada a ver com a sua identidade, que não tem nada a ver com aquilo que você quer, e aí você ainda fica reclamando, não, por que minha vida não muda? Porque o conteúdo que você assiste, ele é tão raso, tão fraco, tão frágil, que aí você não tem mais estrutura para crescer. Então o que você tem que fazer? Mudar a sua mente. Se você gosta de usar o Instagram, sabe que a primeira coisa que você tem que fazer? Bloqueie os conteúdos que não tem nada a ver com você. Para de seguir aquele monte de gente que não agrega nada, que é só foto, que é só ostentação. Isso não te leva a nada. Sabe o que acontece com o seu cérebro? Vou mostrar aqui. Acontece um negócio chamado competição. O que acontece? A competição, ela vai gerar em você o quê? Um sentimento de frustração, porque aquela vida daquela pessoa, ela é tão maravilhosa, ela é tão bonita. Você começa a comparar com aquela vida, você fala, minha vida tá uma droga. Aqui no Instagram, a pessoa só posta foto de carrão, o corpo lindo, maravilhoso, aquelas fotos de lugares maravilhosos. Aí você fala, pô, eu tô aqui na minha casa, tudo falta sem reboco, eu tô aqui num lugar longe de onde eu gostaria de estar. Meu carro é velho, eu não tenho carro, eu tenho só uma bicicleta quebrada. Aí você começa a pensar, cara, no Instagram só tem pessoas dando certo. Gente, a maioria dos conteúdos aqui é mentira. De verdade, a maioria é mentira. Então o que acontece com o seu cérebro? Você começa a se comparar e colocar uma régua lá em cima para você. E às vezes aquela pessoa que está tendo sucesso agora, ela saiu lá de baixo, trabalhou muito. Você não pode se comparar. O vilão do sucesso é a comparação. O vilão do sucesso é você se comparar com as pessoas que você está distante ali. O que você precisa fazer? Ter referências. Porque a referência é alguém que está muito além de você, mas ela te inspira. É uma pessoa que te faz crescer, que chega para você e fala a verdade. Você precisa mudar. Você precisa transformar a sua vida. Você precisa começar a trabalhar de verdade. Você precisa mudar. Essas pessoas que você precisa seguir. Não as pessoas que só querem ostentar e dizer que a vida delas é maravilhosa. Não.
Para de se comparar. Começa a ter as pessoas como inspiração e não como comparação. Se você começar a se comparar, você vai logo vai falar assim, minha vida é uma droga, minha vida é um lixo, minha vida não sei o que lá. Deixa eu falar uma coisa, você não é uma droga, você não é um lixo, você não é nada disso. Sabe quem você é? Você é filho, você é filha. Você é filho e filho de um Deus vivo. Quando você descobrir o poder de ser filho, nunca mais você vai olhar para o lugar que você está e vai falar assim, não consigo sair daqui. Porque o filho, ele é herdeiro. E o herdeiro tem todas as coisas. Não importa onde você esteja, se você estiver com o pai, você vai estar bem. Então você precisa tirar essa referência ruim e começar a colocar uma referência boa. Porque ali, quem cuida das suas emoções, o responsável é você. Mas quem pode realmente resolver tudo é Deus. Álvaro, você quer religião? Não, estou falando de mim. Eu já passei por todos esses processos. Já passei por depressão, já passei por ansiedade, já passei por burnout, tudo isso já passei. E sabe o que resolveu? Quando eu olhei para dentro de mim e falei assim, eu não consigo resolver sozinho. Você não vai resolver sozinho. Você vai precisar de Deus, você vai precisar de pessoas, você vai precisar de amigos, você precisa de pessoas. Não dá para caminhar sozinho. E sabe o que é o problema? Você até sabe que precisa de pessoas, você até sabe que você está precisando de alguém. Só que muitas vezes você fica isolado, não procura ajuda. A gente não anda sozinho, ninguém anda sozinho. Você precisa de pessoas para andar do seu lado. Mas que tipo de pessoas, Álvaro? Pessoas que vão ir para o mesmo lado que você. Pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Pessoas que têm o mesmo propósito que você. Se você quer andar com pessoas que têm propósitos diferentes, você vai ficar confuso, você vai sair do lugar. Pessoas com propósitos diferentes não saem do lugar. Agora, pessoas com propósitos semelhantes, elas voam. Então você precisa seguir pessoas que vão ter um propósito na sua vida. Bom, agora voltando aqui, falando do cérebro que eu esqueci de falar. Ó, teu cérebro funciona de 3 modos assim. 3 modos diferentes. Vou desenhar um cérebro aqui, tá bom? Não sei se dá pra vocês verem aqui. Vou fazer um cérebro mais ou menos aqui pra vocês entenderem, ó. Uma parte é isso aqui, a outra parte é isso aqui, tá bom? Ó, essa primeira parte do cérebro aqui é uma teoria chamada teoria do cérebro trino. Foi um psicanalista que inventou lá na década de 70, mandou um livro, escreveu um livro agora que reproduziu nos anos 90, esqueci o nome dele, depois eu pego aqui. E ele diz o seguinte, o teu cérebro tem 3 camadas. A primeira camada do cérebro é o cérebro reptiliano, é a camada mais basal, mais primária. Então, vou até colocar aqui, ó, é a camada de sobrevivência. Gente, é o seguinte, essa parte do cérebro que fica aqui chama sistema reptiliano porque ela faz parte do nosso sistema de locomoção, do nosso instinto, sobrevivência. Então quando você tem medo de alguma coisa, por exemplo, está dirigindo e você tem um reflexo para não bater, aquele medo ali, ele é bom, porque é um instinto de sobrevivência que está dentro de você para você desviar, é o seu reflexo. Então ela cuida da sua sobrevivência. Então ali, o que esse sistema faz? Ele é um sistema que faz você ficar preguiçoso, porque ele quer que você sobreviva e tenha prazer. O que ele é movido? Ele é movido por prazer. É o sistema que quer que você sobreviva. É o sistema que te deixa confortável. Ele é importante? Sim, ele é muito importante, porque sem ele, você não consegue distinguir o que é certo e o que é errado ali. Por exemplo, quando você vai para uma sacada muito grande e você olha para baixo e sente aquela vertigem assim, é o teu cérebro de sobrevivência, a parte do seu cérebro que cuida da sobrevivência, assim, opa, isso aí é perigoso. Então, isso aqui, as decisões que a gente toma em relação a isso, se você toma decisões com essa parte do cérebro, o que acontece com você? Geralmente você vai ser uma pessoa agressiva, você vai pensar só em você. Essa aqui é a parte egoísta, que só pensa em você, que quer a sua sobrevivência e lasca-se os outros. Então, se você decide só com essa parte do cérebro, as suas emoções vão ser desajustadas. Então muita gente tem problema com ira, com raiva, tem pavio curto. O que acontece? Você está decidindo com essa parte do cérebro, está pensando só em você, na sua sobrevivência. Agora,
eu quero mostrar para você a outra parte do cérebro, que é a parte que a gente vai falar hoje, que é o sistema emocional. Vou colocar aqui, ó. Emocional. É o sistema chamado sistema límbico. É o sistema onde as nossas emoções são gerenciadas. E, pasmem, a maioria das decisões que nós tomamos são decisões emocionais, tá bom? Aqui é onde a gente consegue gerar afeto, carinho. Quando a gente encontra alguém, a gente gosta de alguém. É aqui onde a nossa amizade fala muito sério. Aqui é onde a gente decide de uma forma influente. Então aqui nós como mamíferos, nós queremos as pessoas perto de nós, né? Nós queremos as pessoas do nosso lado, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos. Então a gente tem uma conexão emocional com as pessoas. Quando falece alguém, por exemplo, da sua família, se acontece isso com você, se acontecer isso com você, você vai chorar por quê? Porque essa parte aqui está sendo acionada, você está chorando porque você sente falta, é uma conexão emocional. Então o que acontece? Lembra da Coca-Cola, lembra do McDonald's, das outras marcas que fazem esse tipo de propaganda? Elas focam todo o comercial dela, toda a parte dela, direto nessa parte aqui do cérebro. Então ela aciona isso em você e você começa a decidir de forma inconsciente. A gente precisa aprender a gerenciar essa parte do cérebro. Você precisa entender que nem tudo é emoção. Emoção é boa? Gente, é muito bom você assistir um filme e chorar. Eu sou um cara muito chorão. Eu assisto filme, assisti Vingadores e chorei. Ou seja, eu sou um cara que gosta de demonstrar emoções. Não é para você não demonstrar as emoções. As emoções são importantes. Elas são para serem demonstradas sim. Mas elas não podem tomar o controle. Entenda? Uma coisa é você demonstrar a emoção. Outra coisa é você ser tomado pela emoção. Quando você é tomado pela emoção, você é roubado. As suas decisões, elas não são decisões que vão te levar para o futuro, tá bom? Ó, a última parte do cérebro é uma parte mais desenvolvida. Ela é chamada de neocórtex. Não sei se assim escreve, acho que é assim. Neocórtex. É a parte superior do cérebro aqui, nessa região, que ela é responsável pela linguagem, pela lógica, pela memória, por toda a parte estrutural do nosso cérebro de pensar, os pensamentos de criação, de construção, vem aqui, ó, do neocórtex. Então, quando a gente vai decidir sobre algo sério, a gente tem que abandonar o cérebro reptiliano, abandonar o cérebro emocional, que é o sistema límbico, e começar a decidir com o neocórtex. Esse aqui é o cérebro racional, é o cérebro mais desenvolvido. Dizem que é este cérebro aqui, essa parte superior, que nos diferencia dos animais. Ou seja, os animais, eles têm ali uma demonstração de carinho, eles têm uma demonstração de reflexo, só que eles não conseguem raciocinar. Nós raciocinamos com a parte frontal aqui do neocórtex. Tem várias partes do neocórtex aqui. Então você precisa entender como funciona o seu cérebro para você gerenciar suas emoções. Isso aqui é uma teoria que faz muito sentido. É uma teoria que mostra que nós temos sim um cérebro muito complexo, mostra assim, que a gente toma decisões emocionais, mas mostra também pra gente que a gente tem que ter uma decisão racional. A responsabilidade sobre as suas emoções, ela é totalmente sua, é totalmente minha. Eu preciso me responsabilizar. O que as pessoas vão falar sobre mim, eu não posso controlar isso, porque está no mundo aqui, alguém vai te xingar, alguém vai te humilhar, alguém vai falar alguma coisa de você, não importa. Só que como eu me comporto depois disso é minha responsabilidade. Eu preciso entender que essas palavras que são lançadas contra mim, essas atitudes que são lançadas contra mim, muitas vezes elas vão nos ferir. Só que eu preciso o mais rápido possível me compor, entender que isso foi apenas uma situação e que não é permanente, e aí utilizar aquilo para as próximas aprendizagens. E aí por isso é tão importante a comunicação. Vou apagar aqui que eu vou falar de comunicação. Comunicação, linguagem, tudo isso nos ajuda com as nossas emoções. Gente, manda aí para mais 5 pessoas que está chegando agora nessa live. A gente está aqui trazendo um conteúdo específico, assim, bem
bem pesado mesmo para te ajudar. Então manda aí um aviãozinho para 5 pessoas. Essas pessoas precisam desse conteúdo, tá bom? A gente vai falar sobre linguagem aqui agora. Meu, muita gente peca por quê? Porque desconhece as ferramentas emocionais que você tem dentro de você. Então a linguagem, a maneira como eu me comporto, a maneira como eu falo, a maneira como eu distribuo o meu conteúdo, a maneira como eu trato as pessoas, podem evitar diversos problemas. Comunicação não é aquilo que eu falo, comunicação é aquilo que você entende. Comunicação é aquilo que você entende. E como é que eu uso a minha comunicação? Como é que eu uso a comunicação a meu favor? Primeira coisa, seja claro com as suas palavras e com os seus sentimentos. Comece a identificar aquilo que alguém falou para você e entenda o que é aquilo. Se alguém te falou alguma coisa e você se sentiu triste, utilize essa tristeza e fala, não, estou triste. Identificou que esse sentimento de tristeza? Agora você vai para o segundo passo. O que fazer com essa tristeza? Eu preciso falar que eu estou triste? Eu preciso colocar para fora? Eu preciso mostrar para alguém que esse sentimento é real? Então, se for uma pessoa que você tem intimidade e te deixou triste, você tem que chegar e fazer claro, ó, o que você falou, o que você fez me deixou triste. Mas eu sei que a responsabilidade de lidar com isso é minha. Mas eu quero te falar, isso me deixou triste. Porque muitas vezes a gente fala na comunicação, que as pessoas nos ferem às vezes sem saber. Ou você fere alguém com palavras sem saber. Então, como é que eu vou pontuar isso? Você precisa ser claro, você precisa demonstrar isso. Então, primeira coisa, identifiquei, entendi qual o sentimento que foi aquilo, e aí eu vou decidir se eu vou expor ou não. E muitas vezes a pessoa fica triste, o que acontece? Ela começa a se encolher, ela começa a olhar para baixo, ela começa a ficar assim, começa a ficar assim, começa a ficar assim. E toda vez, ela nunca sai disso. Então você precisa entender que você precisa se libertar de muitas coisas. Tristeza, todo mundo vai ficar triste. É normal. A gente não vai ser feliz em todos os momentos. A vida, ela tem diversos sentimentos. Mas como eu me comporto em relação aos sentimentos é minha responsabilidade. Bom? Só pegar um... Qual que é geralmente a comunicação que nos afeta? É aquela comunicação que cria em nós pensamentos. E pensamentos, quando eles são instaurados, eles viram atitudes e comportamentos. Eu vou colocar aqui, obrigado. Eu vou pontuar aqui algumas palavras que você pode ter recebido quando criança, que instaurou para você uma cultura, que instaurou dentro de você um pensamento errado sobre algumas coisas. Como a gente está falando sobre finanças aqui, eu vou usar isso, mas poderia ser de outra coisa, tá? Ó, se você já ouviu isso quando você era criança, juntar dinheiro é para rico. Quando você era criança ou quando você era adolescente, alguém disse, não gente, juntar dinheiro é para rico. Eu sou pobre, eu não posso juntar dinheiro. O que você está falando para sua mente? O que a pessoa falou para você? Que ter dinheiro é ruim. Que você nunca vai poder ter dinheiro porque você não é rico. Só quem tem dinheiro é rico. O que vai acontecer com você? Você está dizendo assim, ó, dinheiro é uma coisa que não é para mim. Então o que você vai fazer? Você nunca vai querer aprender sobre como gerenciar o dinheiro, porque o seu cérebro vai entender que o quê? Ter dinheiro é ruim. E aí você vai começar uma vida profissional, você vai receber um salário, o que você vai fazer? Você vai ver o dinheiro na sua conta e vai falar assim, meu, dinheiro é ruim, vou gastar. E você começa a gastar desenfreado. Por quê? Um pensamento instaurado na sua mente colocou o quê? Um bloqueio sobre aprender sobre o dinheiro. Então você nunca teve interesse sobre aprender como administrar o seu dinheiro. Quando você vê dinheiro na sua conta, você tem logo o dever de usar aquele dinheiro para não ficar com nada, nem de ter uma reserva, porque você entende que é para rico. Então, como você não se considera alguém rico, não é para você, então você não vai ter nenhum relacionamento com o dinheiro, ou seja, não vai entender como o dinheiro funciona, como administrar os seus bens, enfim.
Então isso aqui é uma crença que está dentro de você, que alguém colocou lá. Outra coisa, muitas pessoas falam o seguinte: não dá para ter dinheiro no Brasil. O que está dizendo aqui, ó? Você viu falando isso, ó? Quer dizer que no Brasil não dá para ter dinheiro, não dá para guardar dinheiro. Você está colocando a responsabilidade no governo, em outra pessoa, na inflação, ou seja, não. A responsabilidade é sua. Então você entender que a responsabilidade é sua, não importa se o governo está fazendo ou não está fazendo, você tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer aquilo que você precisa fazer para desenvolver o seu potencial, é com você, tá bom? Outra coisa que as pessoas falam, ó, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Realmente, o dinheiro não traz nada, nem felicidade, nem tristeza. Mas se você consegue gerenciar bem o seu dinheiro, você consegue viajar, você consegue comprar coisas para o seu conforto, você consegue ajudar mais pessoas, você consegue alcançar pessoas que você não conseguiria alcançar de alguma forma. Então, quando você fala assim, ó, o dinheiro não traz felicidade, você está dizendo que o dinheiro só causa tristeza. Então, quando você vê dinheiro, você vai querer gastar todo o dinheiro. Acontece muito isso, né? Você não pode ter o dinheiro na conta que você acaba querendo gastar porque ele está ali. A pessoa fala, não consigo me controlar. Você precisa entender. É sua responsabilidade começar a aprender sobre isso, tá bom? Outra coisa que dizem aqui, pra gente... Tem vários pensamentos aqui, ó. Mas o quarto pensamento aqui, ó. Dinheiro... Aliás, rico é sujo. A pessoa rica, que tem dinheiro, que tem muito dinheiro, é uma pessoa que fez isso de uma forma ilegal, passou a perna em alguém. Ou o rico é uma pessoa que fez algo de errado. Então a gente começa a pensar que aquelas pessoas que têm dinheiro são pessoas más. Então a gente nunca quer aprender com elas. Então quando elas começam a falar sobre qualquer outra coisa, o que a gente faz? Eu vou desligar meu cérebro aqui porque essa pessoa não é uma referência para mim. Então você acaba não aprendendo com essas pessoas que têm coisas boas para ensinar. E vou te falar, na escola você não vai aprender muito sobre isso. Você não vai aprender sobre isso, dificilmente. Ou você não aprendeu sobre isso. Então você precisa entender que tudo isso aqui são pensamentos, são comportamentos que você vai reproduzindo sem saber, que estão dentro do seu cérebro, ali dentro de você. E você precisa pegar esse comportamento e falar assim, juntar dinheiro não é para rico, é para qualquer um. Todo mundo tem o dever de começar a investir algo. Mas eu tenho que ter muito dinheiro, eu tenho que ter dinheiro. Não. Se você tiver 50 reais, você já vai conseguir investir. Ah, mas eu preciso ter muito dinheiro para começar a investir. Não. Comece com 50, depois com 100, 150 e assim vai. Você precisa entender que esses pensamentos, eles vão te atrapalhar no teu processo de aprendizagem. E hoje, qual é o nosso maior problema no Brasil? Além dos problemas que a gente tem políticos aí e tudo, fiscais, enfim. A gente tem um monte de problema no Brasil. Mas eu não quero focar nesses problemas, eu quero focar na resolução. Qual que é o nosso problema? Nós temos uma população muito grande, uma população trabalhadora, mas eles são, na sua maioria, analfabetos financeiros. Eles trabalham, nós trabalhamos, somos punidos por um monte de cargas de impostos, aí, não concordo também com esse monte de imposto, porém a gente também acaba ficando numa zona de conforto. Por quê? A gente começa a consumir tanto conteúdo anestésico que quando vem a realidade pra gente, a gente quer fugir. Não, começa a pensar de outra forma, fura esse bloqueio dessa bolha, começa a pensar de uma outra forma, tá bom? Vou tocar aqui. Gente, como é que eu faço para poder andar no lugar certo, com as pessoas certas? Como é que eu faço para definir com
como eu vou aprender isso? Existe um conceito aqui, ó. Você precisa entender que todo mundo precisa buscar um propósito. Este propósito, Álvaro, isso aqui é a coisa mais difícil do mundo de fazer, todo mundo está querendo saber isso, mas não vou te ensinar a você buscar seu propósito, você não precisa fazer isso sozinho, mas eu vou te dar algumas coordenadas que vão te ajudar. Primeira coisa, o propósito ele tem que estar alinhado com a sua vida, né? Então eu vou colocar aqui 4 coisas que você vai precisar descobrir sozinho. Pega um papel, pega uma caneta e anota isso daí, isso que é importante. São 4 coisas que vão te ajudar você a descobrir, porque você que tem que descobrir, não sou eu. A minha responsabilidade é descobrir o meu. Agora, você tem que descobrir o seu. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou te dar 4 informações para você descobrir esse propósito, tá? Que vai te ajudar, tá bom? Primeiro, tem a ver com as suas habilidades. Álvaro, não tenho nenhuma. Mentira! Tira isso da sua cabeça. Todo mundo tem uma habilidade, seja ela qual for. Você pode ser um bom escritor, você pode ser um bom comunicador, você pode ser um bom jogador, você pode ser uma pessoa que é muito lógica, um desenvolvedor, você pode ser uma pessoa que é uma boa cozinheira, uma pessoa que tem uma mentalidade acima da média, você pode ser um monte de coisa. Então você vai colocar aqui, ó, quais são as suas habilidades. Escreve aí, qual é a sua habilidade? A primeira palavra que você pensou agora sobre você mesmo, escreve aqui, ó, qual é a sua habilidade? Coloca aí, uma palavra só, coloca a sua habilidade aqui, que você acha que você é bom. Beleza, vamos chegar lá no propósito. Agora, eu quero que você pense o seguinte: você é bom em alguma coisa, mas necessariamente não é uma coisa que o mundo está precisando, tá bom? Pode ser que você seja bom numa coisa que ninguém está precisando. Então você precisa entender o que as pessoas geralmente buscam em você. Então aqui, ó, influência. Quando alguém vai pedir uma ajuda para você, eu quero que você pense assim: o que geralmente as pessoas pedem para você fazer? O que geralmente as pessoas pedem de favor? Que conselho as pessoas têm e vão te procurar? Quando elas pensam em você, elas falam assim: não, esse cara aqui, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa que sabe muito sobre finanças. Então eu descobri também que as pessoas gostavam muito de falar sobre finanças comigo. E eu comecei a identificar que isso era uma oportunidade. Mas com você pode ser outra coisa. Você entende de comunicação. Então as pessoas vêm procurar conselhos com você em quê? Então, isso aqui é a sua área de influência. Você precisa entender o que as pessoas querem de você, o que as pessoas gostam em você. Quando elas vão falar com você, o que elas querem saber? Coloca aqui, o que as pessoas querem saber quando vão falar com você? A primeira palavra que vem na tua cabeça, coloca aí. Porque isso aqui é o nível de influência que você tem que ter, tá bom? Seguinte, agora a gente vai para o próximo passo, tá? A gente vai descobrir esse propósito, tá bom? A gente precisa entender o nosso valor, ou nossos valores. Todo mundo aqui tem uma crença no que acredita. Então tem pessoas que elas estimam honra, são pessoas que gostam desse tipo de valor. Tem pessoas que têm como valor, por exemplo, respeito. Tem pessoas que têm como valor amor. Tem pessoas que têm como valor amizade. Tem pessoas que têm como valor, por exemplo, honestidade, transparência, respeito, diversidade. Enfim, quais são os seus valores? Você precisa descrever esses valores aqui e mostrar para essas pessoas que você está se comunicando que esses valores são seus. Então, qual é o valor que vem na sua cabeça? O que você acha de você? Coloca aqui. Quando você pensa em você, qual é o primeiro valor que vem na sua cabeça? Não, vem para mim respeito, vem para mim amor, vem para mim honra. Coloca aqui para mim, por favor. Coloca nesse comentário para a gente saber.
Então você vai descobrir quais são os seus valores, porque isso aqui tem a ver com como você vai moldar o seu propósito, tá bom? Outra coisa, isso aqui você precisa desenvolver. Gente, ninguém vem aqui nessa terra para fazer nada. Toda vez que você descobre o seu propósito, você vai marcar alguém. Toda vez que você descobre quem você é, a sua identidade, o seu propósito, você vai deixar uma marca aqui nessa terra. Isso tem a ver com a experiência que você proporciona para as pessoas. E eu quero dizer, qual é a experiência que você deixa para as pessoas que estão do seu lado? Qual é a sensação que as pessoas têm quando estão com você? Então, o último item para você descobrir o seu propósito é a experiência que você gera das pessoas. Quando alguém te procura, você marca alguém com o quê? Qual é o seu legado? Qual é a experiência que a pessoa tem com você? Não, Álvaro, a minha experiência que as pessoas têm comigo é que elas querem fugir de mim. Comece a mudar isso, comece a entender que você marca pessoas gerando experiências para elas. Quando você juntar as suas habilidades com a sua influência, com os seus valores e com a experiência que você gera no mundo, aquilo que se conectar vai ser seu propósito. Aquilo que você conectar vai ser seu propósito. Tá vendo isso aqui, ó? Hive significa habilidade, influência, valores e experiência. Eu criei esse método, essa empresa com essa filosofia, porque eu peguei todos os maiores os maiores empreendedores e descobri de alguma forma como eles fazem para crescer. E todos eles tinham conjuntos de habilidade, tinham um nível de influência, todos eles tinham valores e geravam experiências únicas, e eles transportavam isso para os seus negócios, ou seja, para aquilo que eles iam fazer. Necessariamente você não vai ser um empresário, mas você vai deixar uma marca nesse mundo. Por isso que o nome da minha empresa é Hive. Por quê? Eu conecto minhas habilidades com a minha influência, com os meus valores e com a experiência que eu gero. E esse é um fator de crescimento. Quando você começar a descobrir o que é isso, você vai começar a andar em direção ao seu propósito. Eu estou te dando aqui uma palhinha do que é um treinamento que eu desenvolvi, que é uma mentoria, na verdade. A mentoria Hive. Por que essa camisa está aqui? Porque é a camisa da minha empresa, foi eu que criei isso aqui. E como é que eu criei isso, Álvaro? Como é que você criou isso, Álvaro? Eu criei com base nas minhas experiências, com base naquilo que eu vivi. Ou seja, eu não deixei as minhas emoções falarem que eu não poderia fazer. Eu tive que reorganizar e conectar tudo. Falei, não, faz sentido. E por isso que hoje eu trabalho com isso, por isso que eu procuro crescimento, por isso que eu procuro desenvolver pessoas, por isso que eu procuro impactar pessoas. Qual que é o meu objetivo? Impactar pessoas. Qual que é o meu propósito? Impactar pessoas. Com os meus valores, com tudo aquilo que eu tenho. Ou seja, a minha identidade tem tudo a ver com isso aqui. E se você começar a conectar esses pontos, você vai descobrir a sua identidade. Você vai descobrir. Gente, vou encerrar por aqui. Foi muito bom mesmo estar com vocês aqui. Eu vou dar um último recado. Não se esqueça, amanhã tem uma live, pra gente fechar o nosso conteúdo da virada aqui. Não perca, porque lá a gente vai falar sobre futuro, a gente vai falar sobre planejamento, a gente vai falar sobre coisas que você vai viver lá na frente. Isso aqui vai te ajudar você a planejar seu 2022, 2023. Então, agradeço você por estar aqui, ficou aqui até o final. Eu espero que você tenha gostado. Depois manda um feedback ali no direct se você gostou do conteúdo. Mas eu amei estar com você aqui, de verdade. Eu espero que esse conteúdo tenha provocado alguma mudança em você. Porque se provocar um mínimo de mudança, eu já cumpri o meu propósito de hoje. Fechou, galera? Um abraço, Deus abençoe, tamo junto!